A Universidade Federal do Espírito Santo, por meio do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, em conformidade com a Resolução número 33 de 2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que autoriza, em caráter excepcional, a sessão virtual de colação de grau por videoconferência, sente-se honrada em recebê-los para a solenidade de colação de grau dos formandos dos cursos de Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências Biológicas Licenciatura, Ciência da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Física Licenciatura, Matemática Licenciatura, Pedagogia e Química Licenciatura, turmas 2021, primeiro semestre especial. Gentilmente solicitamos a todos os formandos que mantenham suas câmeras ativas até o final da sessão e coloquem seus microfones no modo silencioso, ativando apenas nos momentos em que lhe for requisitada a fala. Muito obrigado pela compreensão. Esta sessão solene de formatura será presidida pelo magnífico reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, e também participam dessa sessão solene de colação de grau o diretor do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, professor Luiz Antônio Fávero Filho, o coordenador do colegiado do curso de Ciências Biológicas, bacharelado, professor Diego Hoffmann, a coordenadora do colegiado do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, professora Andréia Barcelos Passos Lima Gontijo, o coordenador do colegiado do curso de Ciência da Computação, professor Oberlan Cristo Romão, a coordenadora do colegiado do curso de Engenharia de Produção, professora Cátia Maria Moraes Eiras, o coordenador do colegiado do curso de Engenharia Química, professor Ícaro Bianca Guidolini, o coordenador do colegiado do curso de Física Licenciatura, professor Rodrigo Dias Pereira, o coordenador do colegiado do curso de Matemática Licenciatura, professor Arildo Casteluber, o coordenador do colegiado do curso de Pedagogia, professor Ailton Pereira Morila, e a coordenadora do colegiado do curso de Química Licenciatura, professora Cristiane Mafeu Nogueira. Passamos agora a palavra ao reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, para proceder à abertura dessa sessão solene de colação de grau. Olá. Olá, boa noite a todos, a todas. Quero iniciar esse pronunciamento de abertura cumprimentando o nosso diretor do CEUNES, professor Luiz Antônio Fávero. Em nome dele, também cumprimento todos os demais membros componentes da mesa, especialmente os coordenadores de curso. O Fabrício acabou de mencionar. E cumprimento a todos os formandos e também todos aqueles familiares e amigos que nos assistem pelos canais da universidade pelo YouTube. Bem, manifesto, então, a nossa saudação aos professores, servidores e estudantes que participam dessa solenidade de colação de grau oficial, né, dos formandos 2021/1 do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, CEUNES, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Minha saudação especial também aos nossos formandos dos cursos de... Só um momentinho. Estou com minhas anotações aqui, mas tem um pequeno problema aqui. Agora sim. Como dizia, minha saudação especial aos nossos formandos dos cursos de Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Física, Matemática, Pedagogia, Química, Engenharia de Produção e Engenharia Química. Quero apresentar igualmente meus cumprimentos a todos aqueles que foram fundamentais nessa vitória, essa trajetória acadêmica que cada um concretiza aqui nessa solenidade, nesta noite. Me refiro, é claro, aos familiares e amigos dos nossos formandos, muitos dos quais nos assistem nessa cerimônia. Evidentemente
que a grave crise sanitária, a mais danosa na história do nosso país, ainda exigem a adoção de medidas preventivas de biossegurança, o que nos leva a realizar essa solenidade no formato virtual. O que significa, entretanto, que não estejamos próximos, interativos e participativos, porquanto, né, continuamos interagindo, né, apesar, né, de ser por meio virtual. A pandemia nos ensinou e ainda nos ensina que a solidariedade, a resiliência e a generosidade são valores que devemos construir permanentemente para que tenhamos a força necessária para atravessar as adversidades. Bem, mesmo com todos esses empecilhos característicos de uma pandemia severa, né, e com os elevados cortes orçamentários na educação superior pública, a Universidade Federal construiu seu planejamento juntamente com a comunidade acadêmica e conseguimos romper os bloqueios que pareciam intransponíveis. Isso permitiu, né, que a gente pudesse estar concretizando, né, essa solenidade aqui nessa noite de colação de grau dos estudantes, na medida em que a universidade conseguiu retomar as suas atividades de ensino, embora ainda, no primeiro momento, de modo remoto. Bom, fico feliz da gente poder estar, né, fazendo essa solenidade e espero, né, que a gente consiga aí diplomar, né, vários estudantes dos vários cursos mencionados. É claro, então, dessa forma aberta, né, essa solenidade de colação de grau. Passo a palavra ao Fabrício. Convidamos a todos para respeitosamente acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Conseguimos conquistar o braço forte. Livres a liberdade. Desafio nosso peito a cada morte. O pátria batida da canção salve. Brasil, sonhos vivo. De amor e de esperança permanece. Sem teu famoso céu límpido. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante na própria natureza, resgata os sons e barulhos. Todas as mídias do Brasil, uma camada, os filhos destes soles,
Ao som do mar, garoto, céu profundo, as obras em flor da América, iluminando o som do novo mundo, toda a terra, mais carinho, grandes sonhos vem buscando estrelas flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. O pátria das almas, Brasil de amor eterno, seja assim. O lar para o teus tempos estrelado, mendigo verde louco desta forma, mas com futuro não é não passado, mas sempre da justiça pela forte, pela chuva pela forte. Agradecemos às demais autoridades acadêmicas e administrativas da UFES, bem como seus servidores, docentes e técnicos administrativos em educação e demais estudantes que acompanham a transmissão online desta cerimônia. Agradecemos em especial aos familiares, amigos e demais convidados dos formandos desta noite. A partir de agora, daremos início ao juramento, obedecendo à ordem alfabética dos cursos. O juramento será realizado pelo formando representante da turma e deverá ser confirmado pelos demais formandos do curso. A seguir, o representante de cada turma solicitará o grau ao reitor, em seu nome e em nome dos demais formandos do curso. Após, o reitor concederá o grau a cada um dos formandos dos cursos desta noite. Na sequência, passaremos para o pronunciamento da oradora e logo em seguida teremos o pronunciamento do paraninfo. Por último, o diretor do centro fará seu pronunciamento e o reitor da universidade fará o encerramento desta sessão solene de formatura. Convidamos a formanda Fernanda Cravo, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, para prestar o juramento em seu nome e em nome dos demais formandos dos cursos de Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura. Solicitamos aos formandos dos cursos de Ciências Biológicas, bacharelado e Ciências Biológicas, licenciatura, que liguem seus microfones e, com o braço direito estendido, acompanhem o juramento e, ao final, repitam: eu juro. Juro, pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico com justiça e paz. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Convidamos a formanda Maiana Rodrigues Gonçalves, do curso de Ciência da Computação, para prestar o juramento em seu nome e em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos aos formandos do curso de Ciência da Computação que liguem seus microfones e, com o braço direito estendido, acompanhem o juramento e, ao final, repitam: eu juro. No cumprimento de meu dever de bacharel em Ciência da Computação, comprometo-me a buscar e defender a qualidade de vida em tudo que faço e em todos os lugares onde eu esteja, pautando minhas ações dentro de elevados princípios éticos e morais. Comprometo-me a buscar sempre a linguagem da humanidade e da natureza, não deixando que as máquinas insensibilizem o homem, gerador de tecnologia e informações.
Comprometo-me a guiar meus esforços para a paz, a solidariedade e o desenvolvimento cultural e científico da humanidade. Eu juro. Eu juro. Convidamos a formanda Eveline Oliveira Malaquias, do curso de Engenharia de Produção, para prestar o juramento em seu nome e em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos aos formandos do curso de Engenharia de Produção que liguem seus microfones e, com o braço direito estendido, acompanhem o juramento e, ao final, repitam: eu juro. Juro e prometo pela minha fé e pela minha honra cumprir e fazer cumprir, no exercício da minha profissão, a fiel observância das leis e postulados da ética profissional em prol do desenvolvimento, elevando o nome do Brasil. Eu juro. Eu juro. Convidamos o formando Gibson Demarque Poltronieri, do curso de Engenharia Química, para prestar o juramento. Solicitamos ao formando do curso de Engenharia Química que ligue seu microfone e, com o braço direito estendido, pronuncie o juramento. Eu juro e prometo pela minha fé e pela minha honra cumprir e fazer cumprir, no exercício da minha profissão, a fiel observância das leis e postulados da ética profissional, em prol do desenvolvimento, elevando o nome do Brasil. Eu juro. Convidamos o formando João Paulo Amorim Nascimento, do curso de Física Licenciatura, para prestar o juramento em seu nome e em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos aos formandos do curso de Física Licenciatura que liguem seus microfones e, com o braço direito estendido, acompanhem o juramento e, ao final, repitam: eu juro. Prometo, no exercício de minha profissão, cumprir fielmente os deveres da honra e tudo fazer quanto permitam as minhas forças, pela grandeza do Brasil. Eu juro. Eu juro. Convidamos a formanda Patrícia Silvares Olegário, do curso de Matemática Licenciatura, para prestar o juramento em seu nome e em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos aos formandos do curso de Matemática Licenciatura que liguem seus microfones e, com o braço direito estendido, acompanhem o juramento e, ao final, repitam: eu juro. Prometo, no exercício de minha profissão, cumprir fielmente os deveres da honra e tudo fazer quanto permitam as minhas forças, pela grandeza do Brasil. Eu juro. Eu juro. Convidamos a formanda Juliana Leonel Castro, do curso de Pedagogia, para prestar o juramento em seu nome e em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos aos formandos do curso de Pedagogia que liguem seus microfones e, com o braço direito estendido, acompanhem o juramento e, ao final, repitam: eu juro. Prometo, no exercício do magistério, educar a juventude, dando-lhe o senso da dignidade e da solidariedade humana, formando sua consciência cívica e instruindo-a nas artes, na técnica e nos costumes. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Convidamos a formanda Larita Lara Bacher, do curso de Química Licenciatura, para prestar o juramento em seu nome e em nome dos demais formandos do curso. Solicitamos aos formandos do curso de Química Licenciatura que liguem seus microfones e, com o braço direito estendido, acompanhem o juramento e, ao final, repitam: eu juro. Prometo, no exercício da minha profissão, cumprir fielmente os deveres da honra e tudo fazer quanto minhas forças permitam pela ciência e pela grandeza do Brasil. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Convidamos o formando Carlos Eduardo Mulinário Poloni para requerer o grau em seu nome e em nome de todos os formandos do curso de Ciências Biológicas Bacharelado. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Carlos Eduardo Mulinário Poloni, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso,
de Ciências Biológicas bacharelado, requeiro o grau de bacharel em Ciências Biológicas por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de bacharel em Ciências Biológicas a Carlos Eduardo Molinari Poloni, Caroline Cavassani, Érica Pocinoser Campos, Henrique Paiva Santos, Jorge da Cruz Mosquen, Laura Aguilar Lopes de Oliveira Bastos, Rafael Souza Laurindo e Ricardo Manhago de Oliveira. Convidamos o formando Josimar Matos Pinheiro para requerer o grau em seu nome e em nome de todos os formandos do curso de Ciências Biológicas, licenciatura. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Josimar Matos Pinheiro, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, requeiro o grau de licenciado em Ciências Biológicas por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de licenciado em Ciências Biológicas a Fernanda Cravo, Joane Cardoso Oliveira, Josimar Matos Pinheiro, Juan Pablo Santos, Camila do Nascimento Pires, Laís Regis Martins, Maria Eduarda Martins, Jamel Edim, Ricardo Ismarzaro, Samira Leite, Thalia Tomás Viana Rainha e Yasmin Jesus Azevedo. Convidamos o formando Adamo da Silva Egito para requerer o grau em seu nome e em nome de todos os formandos do curso de Ciência da Computação. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Adamo da Silva Egito, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso de Ciência da Computação, requeiro o grau de bacharel em Ciência da Computação por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de bacharel em Ciências da Computação a Adamo da Silva Egito, Maiana Rodrigues Gonçalves, Maurício Moura Guimarães e Thaisa Sacconi Guarnier. Convidamos o formando Pedro Tarcísero Pena Firme para requerer o grau em seu nome e em nome de todos os formandos do curso de Engenharia de Produção. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Pedro Tarcísero Pena Firme, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso de Engenharia de Produção, requeiro o grau de bacharel em Engenharia de Produção por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de bacharel em Engenharia de Produção a Bárbara Moraes dos Santos, Eveline Oliveira Malaquias, Camila Antunes Cordeiro, Nicolas Santos de Sá, Pedro Henrique Miranda, Guilherme e Pedro Tarcísero Pena Firme.
Convidamos o formando Gibson Demarque Poltronieri para requerer o seu grau do curso de Engenharia Química. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Gibson Demarque Poltronieri, requeiro o grau de bacharel em Engenharia Química por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de bacharel em Engenharia Química a Gibson Demarque Poltronieri. Convidamos o formando Igor Rodrigues Lenk para requerer o grau em seu nome e em nome de todos os formandos do curso de Física Licenciatura. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Igor Rodrigues Lenk, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso de Física Licenciatura, requeiro o grau de licenciado em Física por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de licenciado em Física a Delvindir, eu acho que é assim que se pronuncia, Michel Santana da Silva, Igor Rodrigues Lenk, João Paulo Amorim Nascimento e Walter Eusébio Júnior. Convidamos o formando Tiago de Souza para requerer o grau em seu nome e em nome de todos os formandos do curso de Matemática Licenciatura. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Tiago de Souza, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso de Matemática Licenciatura, requeiro o grau de licenciado em Matemática por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de licenciado em Matemática a Kaique de Oliveira Miranda, Patrícia Silvares Olegário e Tiago de Souza. Convidamos a formanda Rafaela dos Santos Ribeiro para requerer o grau do curso de Pedagogia. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Rafaela dos Santos Ribeiro, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso de Pedagogia, requeiro o grau de licenciado em Pedagogia por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de licenciado em Pedagogia a Aline Coutinho Firmina, Bruna Almeida de Oliveira, Camila Duarte Silva, Edna Ferreira Moreira Matos, Oulidene Batista de Almeida, Juliana Leonel Castro, Luane dos Santos Linhares, Rafaela dos Santos Ribeiro, Tarek Luiz Gomes dos Santos e Zuleia dos Reis Souza. Convidamos a formanda Tamires Lacerda da Silva para requerer o grau do curso de Química Licenciatura. Vai aparecer na tela. Senhor Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, eu, Tamires Lacerda da Silva, em meu nome e em nome dos demais formandos aqui presentes do curso de Química Licenciatura,
Requeiro o grau de licenciada em Química por essa universidade. Em nome do Governo da República Federativa do Brasil, eu, Paulo Sérgio de Paula Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, em virtude da autoridade que me concedem as leis em vigor, concedo o grau de licenciado em Química a Frederico da Silva Lima, Larita Lara Bacher, Maiara dos Santos Oliveira, Marla Almeida Siqueira e Tamires Lacerda da Silva. Convidamos a formanda Maria Eduarda Martins Jamel Edim para o seu pronunciamento como oradora em nome de todos os formandos desta noite. Solicitamos à formanda Maria Eduarda Martins Jamel Edim que ligue seu microfone e faça o seu pronunciamento. Boa noite ao mestre de cerimônia, formandos, professores componentes da mesa de honra, senhor reitor e senhor diretor do campus, demais profissionais da universidade, nossos familiares e amigos. Hoje encerramos o ciclo mais complexo, desafiador e gratificante das nossas vidas até aqui. Essa solenidade, ainda que virtual, é o verdadeiro refresco no fim de uma maratona cheia de obstáculos que vivenciamos nos últimos anos. Posso afirmar com propriedade que se graduar no CEUNES não é só passar por inúmeras disciplinas, mas uma jornada de descobertas. Foi aqui que eu descobri minha vocação, o tipo de profissional que eu deveria e quero ser, professores e servidores excelentes, que comer na RU com a galera é maravilhoso, que pagar multa na biblioteca acontece, que a sinuca da cantina é capaz de unir qualquer aluno, que reprovar em algumas disciplinas pode te ensinar muito mais sobre resiliência do que qualquer outra coisa, que estudar num curso noturno necessita muita coragem e que necessitamos de mais coragem ainda para enfrentar o EART. Contudo, minha maior descoberta é de que hoje eu sou muito mais forte, inteligente e humana do que há 5 anos atrás. No dia 30 de agosto de 2016, eu lembro de chorar por todo o caminho de Montanha a São Mateus, me sentindo culpada por deixar uma bebê em casa para estudar. Hoje, 22 de dezembro de 2021, eu olho para tudo que eu passei com gratidão e alívio por ter feito a escolha certa, e olho para o futuro com esperança. Em nome de todos os formandos aqui presentes, eu agradeço com muito carinho ao CEUNES por nos proporcionar experiências em laboratórios, estágios, sala de aula, eventos, projetos de extensão e iniciação científicas, tutorias, monitorias, PIB de residência, empresa júnior e muito mais. Agradeço a todos os companheiros de caminhada, a todos os professores e profissionais que contribuíram para que estivéssemos nesse momento colando grau com excelência em uma universidade pública. Viva a educação pública de qualidade, desejo a todos uma vida de muito sucesso, boas oportunidades e realizações. Obrigada. Saudamos o paraninfo das turmas de formandos do primeiro semestre especial de 2021 desta noite, professor Rafael Góes Furtado. Solicitamos ao paraninfo que ligue seu microfone e faça o seu pronunciamento. Boa noite a todas e todos. Boa noite ao professor Paulo, reitor da universidade, professor Luiz Antônio, a todos os formandos e seus familiares, aos técnicos administrativos, docentes, trabalhadores terceirizados da universidade, que todos contribuíram para esse momento. Eu queria, primeiro, agradecer a honra de poder ser paraninfo, né, dessa turma, é muito gratificante. E eu gostaria de começar com uma frase famosa do teatrólogo e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que diz: que tempos são esses que é necessário discutir o óbvio? Então, eu, infelizmente, vou ter que começar falando do óbvio, porque o óbvio também está entre as tarefas que vocês saem daqui tendo que explicar para a sociedade. A gente, hoje, precisa dizer que ciência é importante, que a técnica é importante, que vacinas funcionam, é importante que as pessoas se vacinem, que máscaras funcionam,
que remédio para verme, para piolho não mata vírus, que cortar dinheiro da educação, da ciência, destrói o futuro do país, que acabar com o serviço público, como propõe a reforma administrativa, é o fim desta universidade, qualquer possibilidade de ascensão das pessoas através do que o serviço público deveria proporcionar. Tantas coisas que aligerar, numa sociedade cada vez mais complexa, aligerar as formações dos estudantes, como propõe a nova BNCC, vai na contramão de todas as necessidades que o nosso mundo cada vez mais complexo nos coloca e apenas precariza e destina essas pessoas a situações cada vez mais precarizadas nesse mercado de trabalho. Que dizer que criar uma universidade é apenas separá-la formalmente para beneficiar a politicada do centrão e oportunistas que querem se valer disso, ao invés de realmente investir em crescimento do ensino público, isso também não funciona. E, por fim, porque são tantos absurdos, são tantos óbvios que a gente tem que explicar, é necessário também, como sou físico e cosmólogo, explicar que a Terra é aproximadamente esférica, que gira em torno do Sol numa órbita elíptica, junto do Sol gira em torno do centro da Via Láctea, que gira em torno do centro de gravidade do seu grupo local, que gira em torno do grande aglomerado local, que, por fim, flui com a expansão do universo aceleradamente. Cabe a vocês, profissionais saindo dessa universidade, explicarem o óbvio. E, se é necessário explicá-lo, não fujam disso. Não fujam disso. Disputem o óbvio com as correntes de WhatsApp, com o obscurantismo galopante que tenta entorpecer a nossa população. Mas eu quero falar também do que não é óbvio, porque também existe aquilo que não é óbvio. É que, além da ciência, além da técnica, há mais que vocês precisam usar nas carreiras profissionais de vocês. Vocês fizeram belos juramentos agora. Eu lembro de uma música dos Secos e Molhados que fala: jurei mentiras e sigo sozinho. Eu espero, do fundo do coração, que vocês tenham jurado verdades e sigam juntos, na perspectiva de fazer a diferença. Porque, não, como eu falei, não basta a técnica. A energia nuclear, pegando um exemplo da física, é uma coisa maravilhosa. O que a medicina nuclear proporciona, em termos de diagnóstico, de tratamento, é uma coisa fantástica. No entanto, também você pode fabricar bombas nucleares e tem condição, hoje, um arsenal capaz de destruir a humanidade inteira, produz um lixo tóxico absurdo. Então, para além do que a ciência e a técnica descobrem, há a discussão de que usos serão feitos dela. E esse debate vocês têm que levar adiante. Todo esse conhecimento que vocês adquiriram tem que ser levado, implementado, e espero, de uma maneira comprometida, de fato, com a transformação desse mundo tão desigual, onde tanta gente passa fome, onde tanta gente não tem acesso ao mínimo elementar. Ajude esse mundo a superar essa situação. Que vocês tragam esse compromisso. A gente aprende muita coisa na universidade, mas a UFES é minha casa máter. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, fiz 2 pós-doutorados aqui. Aprendi muita coisa aqui. Mas aprendi talvez mais coisa fora das salas de aula do que dentro das salas de aula. A universidade é um espaço de trocas, de interações, de discussão, de reflexão. E, infelizmente, aqui em São Mateus, ainda esse espaço não é tão adequado para isso. Há pouco tempo atrás, movimento estudantil era uma coisa que era tratada como questão de polícia. Pessoas que protestavam eram processadas. Eu estou aqui, inclusive, ainda processado. Mas é nesse espaço, é neste debate que a gente faz aqui dentro que a gente pode se fortalecer para esse debate que tem que ser feito lá fora. Nesse mundo capitalista que a gente vive, a gente não pode evitar de vender a nossa força de trabalho, o nosso sangue, o nosso talento, o nosso tempo. Mas a gente não precisa vender a nossa consciência. Então, é que com a consciência de que vocês têm possibilidade de contribuir, de alguma maneira, para uma transformação disso aí, que eu peço a vocês, acreditem nos juramentos que vocês fizeram. Não caiam no cinismo que a sociedade tenta colocar para as pessoas de que nada muda. Porque se tem algo que é permanente na sociedade, é a mudança. E as mudanças estão cada vez mais rápidas e cada vez precisando de mais intervenção. Para concluir, eu gostaria de dizer
Alguns de vocês vão voltar para essa universidade, outros, de qualquer forma, vão voltar como estudantes de pós-graduação ou como profissionais dela. Outros, sem dúvida, na sociedade irão interagir com essa universidade. E essa universidade, a universidade precisa mudar e muito. Quando a Maria Eduarda falou que ela era uma jovem mãe que tinha que deixar sua filha em Montanha, olha só, essa universidade ainda não tem creche para as pessoas que têm filhos pequenos e que precisam. Ela ainda não tem uma moradia estudantil, a assistência estudantil está cada vez mais precarizada. Tudo isso são questões importantes que a sociedade tem que discutir para que essa universidade cada vez mais se colore de povo, de índio, de negro. Essa é a universidade que é necessário. Se se quer construir a grandeza do Brasil, seja lá o que significa, eu acho que a grandeza da dignidade do povo brasileiro, né, daqueles que constroem a riqueza dessa nação, é necessário uma universidade que contemple isso. E eu vou deixar, então, para encerrar, uma frase que foi achada escrita no muro de uma grande universidade francesa, a Sorbonne, em Paris, durante o movimento de maio de 1968, foi achada no muro a seguinte frase: o impossível... Não, sempre fomos assim. O impossível é o pão em cada boca, uma justiça de olhos lúcidos, uma terra sem lobos, um reencontro com a fonte ao final de cada dia. Somos realistas, companheiro. Exigimos o impossível. Então eu peço a vocês que não aceitem nada menos do que o impossível, porque o possível é o descalabro que está aí. Então vamos, como diz Gonzaguinha, vamos lá fazer o que será, vamos construir o impossível. Todo sucesso do mundo para vocês. Obrigado pelo convite. Feliz Natal, feliz Ano Novo e uma vida linda para vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Rafael Góes Furtado, pelo seu pronunciamento. E para fazer o seu pronunciamento, passamos a palavra ao diretor do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, professor Luiz Antônio Fávero Filho. Obrigado, Fabrício. Boa noite a todas e todos. Cumprimento especial ao nosso reitor, professor Paulo Vargas, que é muita alegria ter o senhor nessa cerimônia virtual. Quero cumprimentar aqui todas as coordenações de curso presentes, cumprimentar não mais formandos, né, mas sim pessoas, é uma palavra até que quero comentar um pouquinho sobre isso, mas formadas na UFES, né, acabaram de receber o título pelo magnífico reitor. Cumprimentar aqui, então, essas pessoas que acabaram de se formar, né, em nome da Maria Eduarda, que eu tive o prazer, inclusive, de ser professor dela. Quero cumprimentar todas as professoras e professores também que certamente contribuíram muito para que a gente chegasse nesse momento. Então, em nome dessas pessoas, eu cumprimento o professor Rafael. Quero cumprimentar as técnicas e técnicos, então também uma saudação especial às pessoas que estão aqui nos bastidores, né? O Fabrício está aparecendo, mas existem outras pessoas aqui nos bastidores que permitiram a gente chegar nesse momento de uma cerimônia virtual. Cumprimentar também, né? Acho que o professor Rafael mencionou, e são pessoas extremamente importantes, são os servidores terceirizados que também nos auxiliam muito, né? Sem eles a gente certamente também não conseguiria chegar nesse momento. E cumprimentar, obviamente, também familiares, né, que alguns ficaram em casa, né, Maria Eduarda, como você colocou, com muita dor no coração. Muitos choraram na despedida, né, porque eu sempre digo que nós temos dois momentos muito distintos, né, a chegada de vocês, que é um momento, para muitos, inclusive, de mistério, de angústia, de saudade, de descobertas. E esse momento agora, que é um momento que para a gente é de saudade também, né? Um momento de alegria, de podermos saber que parte, eu acho que do nosso desafio, ele se conclui, né, num processo de colação de grau. A gente, obviamente, também entende e torce, né, para que esse vínculo não seja perdido, né? Eu acho que uma vez, quem passa pela graduação numa universidade, particularmente uma universidade pública, leva essa marca para a vida inteira, né? Então, é uma marca das amizades que fizeram, a marca das relações que construíram, do aprendizado, né? E o aprendizado, então, aproveitando, né, que eu falei que não gosto muito do termo formados, né? O aprendizado, ele é constante, ele não deve se encerrar aqui. Então, ninguém pode se sentir
formado, né? Tem que se sentir pronto para encarar os desafios que virão, que serão muitos. E a gente sente muita angústia, inclusive, quando termina a graduação, acha que não sabe nada. Depois, com o passar dos dias, a gente começa a perceber que sabe até bastante, mas que tem muito para aprender, né? Mas eu quero fazer um gancho aqui com as falas da Maria Eduarda e do Rafael. Dizer, assim, que a questão da técnica, a questão do aprendizado, né, da ciência, de tudo mais, isso é super importante, mas eu tenho a certeza, isso é uma certeza que eu tenho, tá? Que quem vive essa experiência que vocês viveram, vocês não saem meramente com uma formação técnica, né? Vocês saem com uma formação diferenciada. A formação universitária é diferenciada. Mas o que a gente precisa muito, e nesse momento, inclusive, a gente precisa muito de coragem. Então, a Maria Eduarda fez um relato de coragem, né? De coragem de encarar a estrada, de coragem de deixar conforto do seu lar, para buscar algo que ela, né, relatou que valeu a pena. Eu tenho certeza também que quem terminou os cursos, todo mundo teve coragem de encarar muitas coisas. Assim como, e aí um testemunho que eu quero dar aqui, da coragem, por exemplo, um relato, viu, Rafael? A primeira vez que eu conheci o professor Rafael foi num ato de coragem. O Rafael estava andando de gabinete por gabinete de professores, fazendo uma defesa em prol dos servidores terceirizados. Ele poderia, talvez como muitos outros fazem, dizer isso não tem nada a ver comigo, mas ele estava ali em defesa dos servidores terceirizados. Então, aquilo para mim foi marcante. Marcante porque vocês se depararão com situações semelhantes na vida de vocês. Certamente já se depararam. Certamente, muito também será esperado de vocês. Vocês estão trazendo, né, adquiriram um conhecimento técnico, mas espero que o conhecimento humano também, ele nunca seja esquecido. Porque a gente precisa muito, muito nesse país, da formação técnica, do conhecimento, da produção do conhecimento. A gente precisa investir muito mais em ciência e tecnologia, em educação. E isso não está acontecendo. Pelo contrário, a gente está perdendo esse investimento. Então, isso é fundamental, isso é importante. Mas para que a gente consiga ter esse investimento, a gente precisa de formação humana, a gente precisa compreender o nosso país, a gente precisa compreender a nossa realidade, a gente precisa compreender que nós somos pessoas extremamente importantes nesse processo, sem querer achar que somos melhores ou piores que alguém, tá? Mas toda pessoa, né? Isso não sou eu quem diz, né? Todos somos seres políticos, a gente precisa fazer a diferença na nossa sociedade. Então, para quem está voltando para casa, para suas cidades, vocês precisam fazer a diferença. Vocês precisam auxiliar, e as pessoas olharão para vocês, tá? Demonstrar o quanto a universidade é importante para esse país, o quanto a ciência e a tecnologia, esses investimentos são importantes, o quanto a gente precisa produzir, porque, né, dito ali em muitos juramentos sobre a importância, né, nossa, para que o país, né, se torne um país de fato soberano, etc. A gente não vai conseguir se tornar um país soberano se a gente não investir em ciência, em tecnologia e em educação. A gente precisa muito disso, né? Ano que vem, inclusive, teremos um desafio pela frente, né? Mais uma vez, teremos a oportunidade de definir os nossos rumos como nação, mais uma vez. Então, acho que isso tem que também estar na cabeça de todo mundo. E, enquanto passavam as fotos, né, eu, particularmente, fico refletindo muito sobre, né, esses momentos para mim são muito emocionantes, emotivos. Estou até me segurando um pouquinho aqui, porque eu fico emocionado, de fato. E estava olhando as fotos e relembrando, pessoal, das primeiras formaturas que eu pude participar enquanto professor, né, na universidade pública. E lembrando, assim, de pessoas que eram na família, as primeiras pessoas que estavam conseguindo entrar para a universidade e terminar um curso de graduação. E não é exagero da minha parte, tá? Eu conheci pessoas, cujos familiares estavam pela primeira vez tirando uma foto, né? Digamos, só tinham tirado foto para documento. Nunca tiveram essa oportunidade. E aí, vou falar de coragem novamente. Ainda bem que nós tivemos pessoas que tiveram coragem de investir na interiorização do ensino superior. Pessoas que certamente encontraram muitas resistências, inclusive dentro das universidades. Mas tivemos pessoas de coragem que, sabe, que com muita sabedoria chegaram, por exemplo, e opinaram que era importante ter um campus da UFES em São Mateus. E aqui estamos nós.
Então, assim, fica esse agradecimento, são pessoas que muitas vezes a gente não sabe nem os nomes, né? Tem as pessoas mais ilustres que participaram, obviamente, desse processo, mas certamente temos muitas formiguinhas que ajudaram a chegarmos nesse momento, né? E para mim, para fechar minha fala, diferente do que muitos falam, para mim a universidade é para todo mundo. A universidade tem que ser para todo mundo. A gente tem que transformar esse país numa grande universidade para que a gente possa avançar como nação, né, como uma nação soberana. Então é isso. Fico aqui, mais uma vez, minhas palavras de parabéns, minha palavra de orgulho de poder participar desse momento, saber que vocês farão a diferença fora da UFES, mas que continuarão vinculados, mesmo que emocionalmente, à nossa instituição. Tá bom? Obrigado mais uma vez, Fabrício. A palavra está contigo. Obrigado, professor Luiz. E para fazer o seu pronunciamento e encerrar esta sessão solene de colação de grau, temos a honra de passar a palavra ao reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas. Obrigado, Fabrício. Bom, antes de mais nada, queria parabenizar, né, os pronunciamentos da Maria Eduarda, do professor Rafael Góes e do professor Luiz Fávero, né? A Maria Eduarda, né, como o Luiz, né, sinalizou, o professor Rafael também, né, colocou em destaque, né, como é importante, né, a universidade na vida, né, dos nossos estudantes, aqueles que escolhem uma carreira, aqueles que escolhem, né, a opção por buscar o conhecimento, por buscar uma formação técnica, profissional, né, e às vezes tendo que fazer muitos sacrifícios para isso. É a realidade que a gente vive hoje no país, né? Infelizmente, a educação não é para todos e para aqueles que a pretendem, né, de fato, ainda enfrentam algumas dificuldades. O Luiz referenciou bem, né, a importância da interiorização da universidade. Hoje, né, a Universidade Federal do Espírito Santo, né, atua, né, com oferta de cursos, né, tanto no norte quanto no sul do nosso estado, além de todo o programa, né, de ensino à distância, né, que possibilita que diversos municípios, né, a gente possa estar dando qualificação profissional, formando, graduando, né, diversos estudantes, né, que não teriam, né, se não fosse essa alternativa, né, a possibilidade de pretender um curso superior, né, dada que, né, tem as suas obrigações, suas dificuldades, né, cotidianas, né, no emprego, no trabalho, nos compromissos com a família, né, nas várias cidades onde residem. A universidade, eu acho que conseguiu construir um avanço nesse sentido e possibilitar ampliação do acesso à formação técnica de nível superior, formação humanística também, né, nesse sentido, para esses estudantes, e, sobretudo, a partir das leis das cotas, né, e que a nossa universidade foi precursora, inclusive, nesse processo, né, de inclusão por meio, né, das cotas, primeiro, né, de natureza social, depois abarcando as cotas PPI e tal, depois da edição da lei específica que trata dessa questão, né, viabilizou aí o ingresso também de alunos, né, que antes, né, estavam excluídos, né, da universidade. E hoje, mais da metade dos nossos estudantes estão, né, classificados naquelas faixas consideradas de vulnerabilidade socioeconômica, mas tendo a oportunidade de realizar o seu curso profissional. Outro dia, nós estamos vendo um estudo, levantando uns dados comparativos, e não foi sem surpresa, mas constatamos mais uma vez que esses estudantes, né, que são, inclusive, aqueles estudantes que fazem parte, né, do programa da assistência estudantil, eles têm conseguido concluir os seus cursos nos prazos, né, menores, inclusive, que os estudantes não cotistas, né, e evadindo menos da universidade.
o que, né, significa, né, a importância que a formação universitária tem para essas pessoas, né, e também a importância de uma política voltada para a permanência estudantil, né, desses estudantes que estão nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica, né, especialmente, mas também, né, aqueles todos, né, que fazem parte dos segmentos minoritários, né, ou excluídos da sociedade de uma maneira geral. Então, isso tem uma importância enorme e a gente precisa se manter na defesa dessa política. O ano que vem, né, tem aí a reavaliação dessa lei. É importante uma mobilização no sentido de garantir, né, que esse programa, essa política, né, seja mantida na universidade, sobretudo nesses momentos tão tristes que a gente passa no nosso país, de desmonte das políticas públicas, né, do desmonte das políticas sociais de uma maneira geral, né. Eu achei muito pertinente, né, então, também o pronunciamento do professor Rafael Góes. Ele tem toda a razão, quer dizer, a gente tem que... É um momento crítico que a gente passa na nossa sociedade, que exige de todos nós posicionamentos também críticos, posicionamentos engajados em defesa dos interesses maiores, né, da sociedade. E a universidade, ela tem esse papel, né? Aqueles que passam pela universidade têm a possibilidade de conhecer essa realidade, de se instrumentalizar, inclusive, para lidar com os problemas, né, que a gente enfrenta do ponto de vista social e econômico, e tem, né, um papel para cumprir nesse processo de enfrentamento dessa situação e superação, inclusive, né, dessas adversidades, né, que enfrentam toda a sociedade no nosso país. Hoje, particularmente, passamos uma situação, né, bastante difícil, sobretudo decorrente da pandemia, né? Não bastasse toda a política, né, de desmonte, de desrespeito, de desvalorização, né, da ciência, né, e da próprias instituições de ensino, né, a falta de uma política de educação no governo atual, né, a gente tem que lidar, né, com os efeitos, né, decorrentes da pandemia, né. Mas aí, em função dessa situação, a gente teve que se reinventar, teve que buscar soluções criativas, né. E aí eu queria retomar, né, a fala que eu coloquei no início, na abertura dessa cerimônia, né, que a pandemia nos ensinou e ainda nos ensina que a solidariedade, a resiliência e a generosidade são valores que a gente deve construir permanentemente para que tenhamos a força necessária para atravessar as adversidades. E aí eu faço um gancho, né, com aquilo que o professor Rafael colocou, né? A gente não pode estar sozinho, né? A gente não pode seguir sozinho, a gente tem que seguir juntos, né, para poder fazer esse enfrentamento, essa luta, né, em conjunto, né. Bem, na universidade, eu queria dizer, né, nós temos feito todos os esforços no sentido de viabilizar as condições mais adequadas possíveis, né, para que os nossos estudantes, né, tenham acesso a um ensino de qualidade, né. Mesmo, né, com todos os empecilhos, né, decorrentes dessa situação, né, da pandemia, né, que afetou severamente, né, toda a sociedade, né, e também, apesar de todos os cortes, né, de orçamento que foram impingidos à universidade e ao financiamento da ciência e da pesquisa, né, de uma maneira geral, né, a universidade, né, buscou construir aí o seu planejamento, né, para poder fazer o enfrentamento dessa crise, e juntamente com a comunidade acadêmica, né, conseguimos romper alguns bloqueios que pareciam, a princípio, né, difíceis e intransponíveis, mas conseguimos avançar, né. A Maria Eduarda falou da dificuldade do EART, né. A gente sabe que essa não é a solução ideal, né, mas foi a solução possível de se construir para que a gente pudesse,
né, garantir a continuidade do funcionamento da universidade e viabilizar acesso, né, ao ensino para os nossos estudantes e permitir que eles, inclusive, continuassem no seu percurso de formação acadêmica e agora pudessem, né, como estamos nesse momento, estar concluindo os seus cursos, né? Nós não permitimos que a crise política e institucional do país, né, aguçada diariamente, né, e que a alimentação, inclusive, do negacionismo à ciência, viessem comprometer a nossa agenda de ensino. Acho que isso foi importante, né? Tanto no ensino, quanto na pesquisa, na extensão, a nossa universidade buscou continuar atuando, né, cumprindo o seu papel social. Acho que isso é um fato bastante relevante e transpareceu para toda a sociedade a importância da universidade, né, no enfrentamento dessa situação, na busca de soluções, né, do ponto de vista científico para o enfrentamento, né, da pandemia. E agora temos um desafio de enfrentar não só a pandemia, mas toda uma crise decorrente, né, desse processo, inclusive do ponto de vista social e econômico. Bom, nós procuramos seguir em frente, apesar do gerenciamento negligente e omisso, né, que a pandemia teve no plano nacional, né? A universidade percorreu uma trajetória distinta, né, buscando formação acadêmica de qualidade e a construção, né, de condições de plena cidadania. Bem, mesmo nesse cenário desafiador de grave crise econômica, social, ambiental e cultural, né, eu estou certo, como disse o professor Luiz, né, que vocês, nossos formandos, né, agora, né, formados e que têm o desafio aí de enfrentar, né, o mercado profissional e os desafios, né, da profissão, eu tenho certeza que todos serão profissionais, né, no seu exercício, profissionais muito capacitados, muito competentes, né, porque foram muito bem qualificados, né. A gente pode ter orgulho de dizer isso, né, porque a nossa universidade ela tem, né, conseguido, malgrado todas as dificuldades, como foi referenciado, nos falta condições infraestruturais, às vezes que seriam importantes para a gente poder, né, oferecer condições mais favoráveis para o ensino. Falta alojamento estudantil, por exemplo, né, como o professor Rafael mencionou, né, falta uma série de coisas, né? Mas, de qualquer modo, a universidade, apesar disso, ela tem se colocado muito bem nos rankings de avaliação, né, nos rankings comparativos com outras instituições e ganhando sempre papel de bastante destaque, né? Nesse final de ano, tivemos a felicidade de ver vários dos nossos pesquisadores premiados, né, num concurso nacional, né, das fundações de apoio ao ensino e à pesquisa, né, no nível estadual, né, dos 23 premiados, 15 são da universidade. A nível nacional, tivemos 3 premiados. Não é pouca coisa para uma universidade de porte médio, como é a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, isso significa que nós estamos produzindo conhecimento de qualidade, estamos produzindo pesquisas relevantes e estamos produzindo ensino também, né, de boa qualidade. Então, desse modo, eu estou muito certo de que todos os nossos estudantes, né, e esses que se formam, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo, como o caso de vocês, saberão se posicionar, né, no mundo do trabalho e na vida com domínio do conhecimento, com ética, com compromisso social e com profissionalismo, né, a partir dessa sólida formação acadêmica que receberam nesta universidade. Esta é a missão fundamental que impulsiona a nossa universidade para o futuro e que torna, né, ela enquanto um instrumento, né, estratégico para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável do nosso país. A universidade é muito importante, embora, né, o governo de plantão não entenda isso, embora alguns políticos não entendam isso e queiram,
né, fazer proselitismo, fazer, né, uso indevido da universidade, né, para políticas interesseiras, localizadas, né, como foi mencionado. Bom, já finalizando, eu queria dizer o seguinte: o meu desejo é que possamos ter gratidão pelos ensinamentos que recebemos, né? Eu acho que nesse processo todos nós, né, vamos construindo novos saberes, tanto vocês, né, que passaram pela formação acadêmica na nossa universidade, quanto nós, professores e gestores, que no dia a dia, né, temos que lidar, né, com as dificuldades cotidianas e nos aprimorar, né, de forma permanente para oferecer esse ensino, essas condições, né, favoráveis à produção de ciência, tecnologia, inovação, enfim, dentro das nossas universidades. Que possamos, então, continuar unidos em defesas da vida e da ciência, para que tenhamos energia necessária, né, para vencer os desafios, né, que virão. Quero desejar a todos, né, boas festas, né, e um ótimo Natal e um excelente Ano Novo para todo mundo, né, que possamos compartilhar momentos felizes como este com os familiares e amigos, mantendo, é claro, né, ainda todos os cuidados que são necessários em função, né, da pandemia, que ainda não está vencida, né. Acho que caminhamos na direção esperamos que consigamos vencer, esperamos que no próximo ano a gente já possa retomar a atividade plena da universidade, como todos desejam. Mas, enquanto ainda, temos que tomar, né, os devidos cuidados e fazer todos os esforços, né, para construir a saída adequada desse processo, né, tão triste que estamos enfrentando na atualidade. Bem, recebam todos o meu fraterno abraço e os nossos parabéns a todos os formandos. Muito obrigado.